Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Atualmente, o cristianismo é seguido por cerca de 2,4 bilhões de pessoas ao redor do mundo, o que representa por volta de 30% da população mundial. Isso faz do cristianismo o maior grupo religioso do mundo todo. Mas você sabia que mesmo dentro dele há o que chamamos de denominações cristãs? Essas denominações são grupos organizados dentro do cristianismo que, apesar de compartilharem uma crença central em Cristo, ainda assim acabam divergindo em doutrina, prática, liturgia, organização e autoridade religiosa. Há certas denominações que nem mesmo consideram o Papa como uma autoridade. Para entender isso e como cada uma dessas denominações se diferenciam, vamos começar pelo catolicismo. Ele é a maior tradição dentro do cristianismo, com mais de 1 bilhão de seguidores espalhados ao redor do mundo. As tradições católicas voltam lá para os primeiros séculos depois da vida de Cristo, especialmente ao seu apóstolo Pedro, sendo considerado pela tradição católica como o primeiro Papa. O próprio nome é de origem grega, da palavra católicos, que significa universal. Ou seja, a ideia é que a Igreja possui o dever universal de levar a fé cristã para todos os povos. Após a legalização do cristianismo lá no Império Romano do século IV, o catolicismo desenvolveu uma estrutura institucional altamente organizada, com o Papa no topo da hierarquia. Na tradição católica é normal a crença em alguns conceitos, por exemplo, a divindade de Jesus Cristo, a Santíssima Trindade e a importância dos 7 sacramentos, como o batismo, a Eucaristia, que é a comunhão através do pão e do vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo, e o matrimônio. Vale lembrar também que, apesar de ser uma trindade, no catolicismo Deus é considerado um só, existindo eternamente em 3 pessoas distintas que têm a mesma essência: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É comum também a crença nos santos, sendo eles pessoas que já estão no céu, ao lado de Deus. Para que alguém seja considerado santo, ele deve ter praticado pelo menos 2 milagres, sejam esses em vida ou no pós-vida. O caso mais recente foi o de Carlo Acutis, um jovem italiano também conhecido como Santo Millennial, canonizado pela Igreja Católica em setembro de 2025. Ao longo de toda a sua história milenar, o catolicismo teve grande papel social e cultural. Ele é responsável por fundar universidades, hospitais, além de influenciar a arte e a ética de toda a sociedade na qual ele esteve inserido. Por muito tempo, houve uma unidade sólida do cristianismo, até que, em 1054, ocorreu o que ficou conhecido como o Grande Cisma, que é o nome dado para a divisão oficial que ocorreu entre a igreja que se encontrava em Roma e a que se encontrava em Constantinopla, onde hoje é a atual Istambul. Foi esse o ponto que deu origem ao que é conhecido como a Igreja Ortodoxa. Católicos e ortodoxos discordavam sobre várias coisas, sobre quem realmente mandava na igreja, sobre certas ideias que deveriam ser abordadas e, principalmente, como deveriam ser encaradas as distinções entre Ocidente e Oriente. Em Roma, o Papa defendia a sua autoridade universal sobre toda a igreja cristã. Já no Oriente, a crença era de que todos os bispos eram iguais e que o Papa era só mais um bispo importante, não o chefe deles. E não, isso não era só um detalhe administrativo. Era uma visão completamente diferente de como toda a igreja deveria funcionar. Mas isso não foi tudo. Ainda havia mais coisas que eles divergiam. Por exemplo, a Igreja do Ocidente realizou uma alteração no credo, uma das orações mais importantes do cristianismo. Essa alteração determinou que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, procede do Pai e do Filho. Enquanto os católicos aceitaram essa mudança, os ortodoxos a rejeitaram firmemente, afirmando que Roma estava decidindo sozinha coisas que deveriam ser coletivas. Apesar de algumas diferenças entre cultura e sobre a figura de liderança, católicos e ortodoxos acreditam nas mesmas bases do cristianismo: Jesus Cristo, Trindade e os sacramentos. Atualmente, há até um mesmo diálogo pacífico
entre as duas igrejas, num clima menos hostil do que já foi no passado. Ainda dentro do cristianismo ortodoxo, podemos destacar tradições como a grega, a russa e a copta, as quais compartilham origens antigas, mas acabaram tomando caminhos históricos bem diferentes um do outro. Vamos começar pela ortodoxia grega, também conhecida como ortodoxia bizantina. Ela é considerada a parte oriental da Igreja Ortodoxa, englobando igrejas da Grécia, Chipre e outros locais. Já a ortodoxia russa acredita basicamente nas mesmas coisas que a grega, com a diferença recaindo mais na relação das expressões culturais e históricas. A Igreja Ortodoxa Russa se desenvolveu entre os povos eslavos. Lá nos séculos 9 e 10, houve uma espécie de cristianização de seu território por parte de missionários bizantinos. Atualmente, essa igreja tem uma história que se mistura bastante com a própria identidade nacional russa. Por outro lado, a Igreja Ortodoxa Oriental Copta é muito diferente das suas irmãs, por assim dizer. Enquanto gregos e russos só se separaram de Roma em 1054, a Igreja Ortodoxa Copta se separou muito antes, lá por volta do século V, enquanto gregos e russos aceitaram a definição de que Jesus possui duas naturezas unidas numa só pessoa, sendo uma divina e uma humana. Os coptas rejeitaram essa ideia. Para eles, Jesus possui uma natureza única, composta, sendo um ser divino e humano ao mesmo tempo. E ainda, há mais mudanças entre eles. Enquanto gregos e russos também usam o rito bizantino, composto por ícones dourados, canto bizantino e liturgias longas, os coptas fazem diferente. Para eles, o rito alexandrino é utilizado. Trata-se de um rito mais antigo, com visuais mais simples, música e ritmo próprios, além de também da língua copta, derivada do egípcio antigo e do árabe, o que cria uma identidade cultural muito forte, ligada ao Egito Antigo. Bem, resumidamente, podemos dizer que a Igreja Ortodoxa Copta acaba se diferenciando da grega e russa, justamente por ter se separado da católica séculos antes, seguindo uma tradição teológica própria, mantendo a identidade que até hoje está muito ligada ao Egito Antigo. Bem, agora vamos ao protestantismo, o terceiro ramo do cristianismo. Ele surgiu no século XVI durante uma enorme reformulação religiosa, conhecida como Reforma Protestante. Martinho Lutero e João Calvino são alguns dos nomes que começaram com isso, sendo que, de início, eles criticavam práticas e doutrinas específicas da Igreja Católica, das quais eles discordavam. Suas principais críticas se direcionavam tanto à venda de indulgências, que é a prática absurda de se pagar para adquirir a salvação e um lugar no céu, quanto à autoridade muito centrada na figura do Papa. Sim, eles também são contra o Papa ser a figura máxima da Igreja, e isso baseado em textos sagrados, como 1 Pedro 2,9, que afirma que todo aquele que nasceu de novo em Cristo é um sacerdote, com acesso direto ao Pai pelo sangue de Jesus. Não precisa de um intermediário. Essa vertente se espalhou rapidamente por toda a Europa e, com o tempo, pelo resto do mundo, através de colonizações e missões, tornando-se um dos principais ramos do cristianismo. Não apenas a história religiosa, mas também social e cultural de vários países acabou sendo moldada, incentivando até mesmo a tradução da Bíblia para os idiomas locais, além do ensino universal. A ideia principal é uma só: protestar por uma fé que seja entendida de forma mais direta, pessoal e, sobretudo, bíblica. O protestantismo não é exatamente uma igreja como o catolicismo, mas um grande guarda-chuva de tradições e denominações, com várias semelhanças e diferenças entre si. Ao contrário da Igreja Católica, para muitos protestantes só há apenas 2 sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. Além disso, eles também prezam bastante por uma interpretação pessoal da Bíblia, sendo exatamente por isso que existem várias igrejas e práticas protestantes diferentes. Começando pelos luteranos, uma das primeiras tradições dentro do protestantismo, só pelo nome já podemos perceber que ele vem de Martim Lutero, o monge alemão que foi
uma grande pedra no sapato da Igreja Católica Romana. Foi ele quem iniciou as críticas contra a venda de indulgência e a autoridade do Papa, críticas essas que logo se espalharam por toda a Europa. A tradição luterana, ou seja, aquelas pessoas que queriam retornar às bases bíblicas da fé cristã, se espalharam por vários países europeus. Os luteranos reconhecem exatamente 2 sacramentos, sendo eles o batismo e a Eucaristia, a ceia, acreditando que através deles a graça de Deus se mostra presente. Ao contrário de demais tradições protestantes, eles também afirmam a presença real de Jesus Cristo durante a Santa Ceia. Essa ênfase equilibrada entre sacramento e fé acaba fazendo do luteranismo uma espécie de ponte histórica, conectando as tradições cristãs mais antigas e o protestantismo mais emergente. Em seguida, os reformados ou calvinistas surgiram a partir das ideias do teólogo francês João Calvino, ou Jean Calvin. Na França do século XVI, Calvino tinha como objetivo estruturar a fé cristã de forma lógica, se baseando profundamente na análise da Bíblia. Diferente do luteranismo que surgiu quando Martinho Lutero rompeu com Roma, o calvinismo cresceu como uma tradição própria mais independente, influenciando não somente a religião, mas também a política, a educação e a organização dos países pela qual passou. A ideia central do calvinismo é de que Deus é a autoridade suprema das Escrituras, sendo que a salvação depende inteiramente da graça divina. Um dos pontos mais conhecidos e também o mais criticados é a predestinação. Ou seja, a ideia de que Deus, em sua sabedoria, é quem escolhe aqueles que serão ou não salvos, independentemente dos méritos humanos, o que vai contra também a doutrina do livre-arbítrio. E, em contraposição a isso, há os arminianos, baseados na teologia do pastor holandês do século XVI, Jacó Arminio. Para ele, a salvação vem pela fé na graça divina. Ponto. Assim como os luteranos, aqui os calvinistas também só reconhecem 2 sacramentos, sendo eles o batismo e a ceia do Senhor. Para eles, a Eucaristia é vista como um ato simbólico e espiritual, e não realmente como uma presença física de Cristo na Terra. Indo para 1534, após o Papa negar ao rei Henrique VIII a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, ele resolveu romper com a Igreja Católica Romana, criando assim a Igreja da Inglaterra e iniciando o que é conhecido como o Anglicanismo. No mesmo ano, o parlamento inglês declarou o rei Henrique como o chefe da Igreja da Inglaterra, oficializando o rompimento. Apesar de rejeitar a autoridade do Papa, o anglicanismo é visto quase como uma tentativa de equilibrar as tradições protestantes e católicas. Exatamente por isso, ele costuma ser visto como o caminho do meio entre o catolicismo e o protestantismo, e suas várias igrejas podem se aproximar de uma ou outra tradição. O metodismo também surgiu na Inglaterra no século XVIII com John Wesley, só que não como uma nova igreja, mas um movimento de renovação espiritual dentro do próprio anglicanismo. Aqui, o foco era numa vivência mais disciplinada da fé cristã. O próprio nome metodista foi mais um apelido do que uma denominação propriamente dita, que surgiu pelo fato dos seus membros seguirem um método bem rigoroso de oração, estudo bíblico e ações sociais. No centro das crenças metodistas está a experiência pessoal da fé, com a ideia de que a graça de Deus está disponível para todas as pessoas. Para os metodistas, o ser humano tem a liberdade, tanto para aceitar quanto para rejeitar a salvação. Eles veem a vida cristã como um processo contínuo de crescimento espiritual. Para eles, o verdadeiro cristão deve sempre buscar viver uma vida cada vez mais ética, amorosa e comprometida com os ensinamentos de Cristo. Não basta crer, é necessário praticar a fé todos os dias. Agora, em 1609, os líderes holandeses John Smith e Thomas Helluys resgataram uma prática bíblica. O batismo não deveria ser feito em bebês,
mas apenas em crentes que já haviam escolhido conscientemente seguir a Cristo. A partir desse momento, a Igreja Batista cresceu bastante, espalhando-se para vários outros países da Europa e do mundo. A prática mais comum dos batistas é justamente essa: o batismo de crentes por imersão, daí o nome batista. Após decidir seguir a Jesus Cristo por conta própria, a pessoa deve ser totalmente imersa em água, simbolizando a sua morte, e quando ela se ergue das águas, a ressurreição em Cristo. Isso os separou bastante de várias outras tradições que mantiveram o batismo infantil. Além disso, historicamente, os batistas também defendem movimentos pela liberdade religiosa e pela separação entre igreja e Estado, defendendo a ideia de que as pessoas deveriam ser livres para escolher sua própria religião, sem nenhum tipo de imposição por parte do governo. Lá nos Estados Unidos, por volta do ano 1906, vários fiéis começaram a relatar experiências intensas com o Espírito Santo. Foram vários relatos de pessoas orando em línguas, manifestações espirituais e até mesmo curas. Esses relatos deram início ao pentecostalismo, no qual o nome pentecostal se refere a um episódio bíblico em que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. Desde o início, essa tradição se espalhou muito rapidamente, especialmente entre populações mais pobres e marginalizadas, sendo uma das vertentes cristãs que mais crescem no mundo todo, inclusive no Brasil. No pentecostalismo clássico, a característica principal é a experiência direta com o Espírito Santo, o batismo no Espírito, muito associado ao dom de falar em línguas. Os cultos geralmente são mais emotivos, com música intensa e a participação ativa dos fiéis. Há várias igrejas pelo Brasil que mantêm costumes mais conservadores, com um foco forte na espiritualidade. Já os neopentecostais surgem na segunda metade do século XX, como uma espécie de uma nova fase pentecostal. Apesar de também tratar sobre dons espirituais e uma ação direta do Espírito Santo, há um foco muito maior em temas como cura divina, prosperidade financeira, batalha espiritual, além de uma vitória pessoal nessa vida, e não apenas no céu após a morte. Atualmente, igrejas neopentecostais costumam fazer uso maior de mídia, linguagem mais direta e uma relação mais flexível com aqueles costumes mais tradicionais. Resumidamente, nós podemos dizer que todo neopentecostal é pentecostal, mas nem todo pentecostal é neopentecostal, sendo que a diferença recai na forma com que eles se relacionam com o mundo moderno. Essas são apenas algumas das várias denominações cristãs que existem ao redor do mundo. E, no fim das contas, todas elas têm em comum a crença em Jesus Cristo e seus ensinamentos. Bem, é importante dizer que a religião encaminha, ensina, mas não salva, não transforma. Somente o relacionamento vivo com Deus, pela fé, pode fazer isso.